Olá meninos, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início aqui à nossa aula de hoje. O momento que nós estamos vivendo é um momento totalmente diferente, né? Nós somos pegos assim de surpresa, vamos dizer assim, mas com fé em Deus, esse momento vai passar rápido e as coisas vão voltar ao normal, ok? Então, antes da gente começar, eu queria dizer que todas as dúvidas vocês podem postar lá na sala de aula do Google, que a gente vai acessando e, na medida do possível, a gente vai tirando essas dúvidas juntamente com vocês. E também podemos utilizar o grupo do WhatsApp, tá certo? Então, as dúvidas a gente vai tirando dessa forma. Então, hoje eu trouxe aqui para conversar com vocês a respeito do ciclo trigonométrico. É o capítulo 5 da nossa apostila. A gente vai entrar na trigonometria propriamente dita. E aí eu espero que vocês possam acompanhar. E mais uma vez, qualquer dúvida, né, nos procure que a gente está apto a tirar juntamente com vocês. Então vamos iniciar. Então, a respeito de ciclo trigonométrico, a primeira coisa que a gente tem que destacar aqui é o que seria isso, tá certo? Então nós vamos pegar a princípio uma circunferência de raio unitário e nós vamos centrar ela no sistema de coordenadas cartesianas, ok? Essa circunferência ela tem algumas características peculiares. Então nós vamos fazer algumas convenções aqui, de forma que o conjunto dessas convenções, juntamente com essa estrutura que está sendo colocada aqui, é o que nós vamos chamar de ciclo trigonométrico. Então qualquer problema que cite esse nome, você vai lembrar logo dessa visualização e das convenções que serão adotadas daqui para frente, ok? Então vamos nós. Como eu disse, essa circunferência ela tem raio unitário. Como ela foi centrada no plano cartesiano, vale ressaltar que o plano ficou dividido em 4 regiões. Cada regiãozinha dessa é chamada de quadrante. E eles são numerados no sentido anti-horário. E aquelas convenções do sistema cartesiano, elas são válidas para cá, tá certo? Ou seja, o eixo horizontal, também conhecido como eixo das abscissas, ele cresce da esquerda para a direita. O eixo vertical, conhecido como eixo das ordenadas, ele cresce de baixo para cima. Lembrando que no eixo horizontal, a direita do centro, que está associada ao número 0, nós trabalhamos com valores positivos, a esquerda do centro com valores negativos. No eixo vertical, acima do centro, valores positivos, abaixo do centro, valores negativos. O que é que nós vamos destacar aqui a respeito do ciclo trigonométrico, né? Mais uma vez, reforçando que, falou em ciclo trigonométrico, o raio é considerado como unidade de medida, ele é unitário. Sendo assim unitário, o comprimento da circunferência, que é calculado por 2πr, ele vai ser simplesmente igual a 2π. Isso significa que o comprimento de um arco qualquer no ciclo é numericamente igual à sua medida em radianos. Nós vimos lá no capítulo de número 1 que comprimento de um arco é uma coisa, medida do arco é outra completamente distinta. Mas aqui, devido ao raio da circunferência C1, no ciclo trigonométrico, comprimento e medida vão ser numericamente iguais. Toda vida que eu falar em comprimento da circunferência ou medida do arco completo da circunferência, ele vai ser equivalente a 2π. Por tal razão, a gente vai omitir essa palavrinha radianos, tá certo? Vai ficar subentendido isso, ok? Então vamos lá. Toda vida que a gente for trabalhar com arco de circunferência nessa situação, nesse esquema, nós vamos adotar as seguintes convenções, tá certo? A cada número real x que for marcado aqui, a gente vai associar um ponto do ciclo trigonométrico, de tal forma que esse ponto A aqui caracteriza o valor 0 e ele representa a origem de todos os nossos arcos. E ao demarcar um arco, a gente vai trabalhar sempre em dois sentidos. A gente pode trabalhar demarcando esses arcos no sentido anti-horário, que por convenção vai ser o sentido positivo dos arcos, e a gente pode trabalhar também no sentido horário, que por convenção vai ser o sentido negativo dos arcos. Então, quando eu estiver fazendo uma representação daqui para cá, ó, por exemplo, eu estou descrevendo um arco de 1/4 de uma volta, ou seja, eu estou descrevendo um arco de 90 graus.
Então esse ponto B ele estaria associado a essa medida, 90 graus ou π sobre 2 radianos. Já se eu partir de A e chegar até esse pontozinho aqui, B', eu também estou descrevendo um arco de 90 graus ou π sobre 2 radianos, só que eu estou descrevendo no sentido horário. E por convenção, essa marcação aqui ela seria representada por menos 90 graus ou menos π sobre 2 radianos. Tudo bem até aqui? Então a segunda observação diz o seguinte, que a um número real x qualquer, associamos um ponto P final do percurso sobre ciclo, e esse ponto P ele vai ser chamado de imagem de x no ciclo trigonométrico. O que é que significa dizer isso? Que quando eu partir de A nesse sentido positivo e parar em A', né, esse ponto A' seria o que a gente chama de imagem trigonométrica. E essa imagem trigonométrica está associada a um arco, cujo valor seria exatamente quanto? Ó, 180 graus, ou π radiano. Já se eu saísse de A até B nesse sentido, ó, eu estaria descrevendo um arco de quantos graus? 270 graus. Só que o deslocamento foi no sentido negativo. Então, esse ponto B, adotado esse deslocamento, estaria associado a uma imagem trigonométrica, cujo valor seria menos 270 graus. Ou menos 3π sobre 2 radianos, fazendo aquela conversãozinha, fazendo aquela transformação que nós já aprendemos, ok? Diante disso, vamos verificar uma situação aqui, ó. Quando eu tenho aqui uma circunferência trigonométrica e divido ela em 8 arcos congruentes, lembre-se que a circunferência tem 360 graus. Se eu pegar 360 graus e dividir em 8 partes iguais, cada partezinha dessa vai medir quanto? Isso mesmo, 45 graus. Então isso significa dizer que a imagem trigonométrica desse ponto A, como ele está situado na origem, seria 0 graus. Já a imagem trigonométrica do ponto P, como esse arco daqui para cá é um arco de 45 graus, essa imagem trigonométrica associada ao ponto P seria 45 graus. De P para B, eu também tenho mais 45 graus. Ora, 45 mais 45 gera uma imagem trigonométrica de 90 graus. Então, esse ponto B está associado a 90 graus. Ora, mas de B para Q eu tenho mais 45. Então, isso significa dizer que esse ponto Q tem uma imagem trigonométrica equivalente a 135 graus, que seria 90 mais 45. Ah, professor, quer dizer que eu estou entendendo. Então, de Q para a linha tem mais 45 graus. Então, de 135 faz um acréscimo de 45 graus, eu chego em 180 graus. Muito bem, é isso mesmo. Esse ponto A', ele está associado à imagem trigonométrica de 180 graus. E aí, dando prosseguimento, 180 mais 45 daria uma imagem trigonométrica de 225 graus. 225 mais 45 daria uma imagem trigonométrica de 270 graus. 270 graus mais 45 daria uma imagem trigonométrica de 315 graus. E, por fim, 315 mais 45 fecharia a volta completa, que é 360 graus. Então, daí nós teríamos, né, esse polígonozinho demarcado sobre a circunferência, caracterizando assim um octógono regular. Lembrando que as medidas expressas aqui estão em radianos. E para representar essas medidas em radianos é fazer aquela proporçãozinha que nós já aprendemos em aulas anteriores. A cada π radiano você tem 180 graus, organiza a regrinha de 3, chega nesses valorzinhos aqui, ok? Então vamos lá, continuando. Vamos definir agora o que seria arco trigonométrico. O que é que nós chamamos de arco trigonométrico nesse estudo? Então, a gente vai pegar aqui, né, mais uma vez a circunferência trigonométrica, que é aquela circunferência de raio unitário, centrada no sistema de coordenadas cartesianas, em que esse ponto A representa para a gente a origem de todo e qualquer arco. Então, essa origem A, por exemplo,
ela é a imagem de todo número real que indique o número inteiro de voltas completas. Como assim, professor? Preste atenção. Então, inicialmente, o A, como é a origem, ele está associado ao número 0, ok? Mas aí, se a gente der uma volta completa nessa circunferência e retornar ao ponto A, nós descrevemos um arco de 360 graus, ou 2π radianos. Então, isso significa dizer que esse ponto A, além de ter uma imagem trigonométrica associada ao zero, ele também pode ter uma imagem trigonométrica associada a 2π, porque ele representa a extremidade de um arco de uma volta completa. Ah, professor, quer dizer que se eu der duas voltas completas, esse ponto A vai ser equivalente a 4π? Muito bem, é isso mesmo. Ah, professor, estou começando a entender. Então quer dizer que se der 3 voltas completas, ele vai ser igual a 6π. E assim por diante. Lembrando que as voltas podem ser dadas tanto no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, como também podem ser dadas no sentido horário, que é o sentido negativo. Então, esse ponto A, além de representar essas medidazinhas aqui, ele também representa essas outras aqui, que seriam as voltas na circunferência no sentido horário. Cada valorzinho desse aqui, a partir de agora, vai ser indicado para a gente como números congruentes. Ah, professor, mas quando nós estudamos geometria, desde o ensino fundamental, a gente entendia que essa palavrinha congruente era utilizada para expressar coisas de mesmo valor, de medidas iguais. E aqui eu estou percebendo que são diferentes. Mesmo assim, a gente utiliza essa palavra congruente? Sim, só que o contexto agora é outro. O que a gente chama de arcos congruentes ou números congruentes nesse sistema não são números iguais, obviamente. O que a gente vai chamar de números congruentes ou arcos congruentes seriam aqueles arcos que apresentam a mesma origem e a mesma extremidade. Todo mundo aqui, seja no sentido positivo ou negativo, está iniciando no A. E todo mundo aqui está terminando no mesmo ponto A. Então, esses arcos eles têm mesma origem e mesma extremidade. Por isso, eles são chamados de números ou arcos congruentes. Tá claro? Vamos ver aqui um caso geral, tá certo? Então, suponha agora que a gente pegue um número real x, x esse compreendido entre 0 e 2π, ou seja, compreendido numa volta completa da circunferência. Então, a gente aqui vai descrever um arco cuja extremidade P está associada à imagem trigonométrica x. Então, daqui para cá eu tenho um arco de medida x. Então, esse ponto P, ele vai ser imagem não só desse arco de medida x, mas todo e qualquer arco que tem essa mesma extremidade P. Como assim, professor? Vamos lá. Então, a nossa primeira medida associada a P é x. Mas se partindo do x eu completar mais uma volta, o meu arco descrito vai ser 2π mais x, concorda? Se eu, a partir de x, desloquei o arco x e dei mais duas voltas completas, esse ponto P ele vai representar para a gente 4π mais x. E assim por diante. Pode ser no sentido positivo ou negativo. Como é que funcionaria esse deslocamento aqui? Seria essa medida x e uma volta completa no sentido negativo. Observe que eu vou terminar o meu arco também no ponto P. Então, essas medidazinhas que aparecem aqui, todas elas representam para a gente arcos congruentes, conforme a definição anterior. O que modifica um do outro, seria apenas a quantidade de voltas, mas todos eles estão associados a essa primeira medida x. Então, isso significa dizer que a gente pode representar todo mundo aqui através de uma expressão chamada expressão geral de arcos congruentes, em que ela vai ser caracterizada da seguinte forma: k vezes 2π mais x, ou simplesmente 2kπ mais x. O que é que significa isso aqui? 2kπ, ou seja, k vezes 2π, significa a quantidade de voltas que nós estamos dando na circunferência, voltas completas, é claro, após um deslocamento x qualquer compreendido entre 0 e 2π.
Esse K, como ele representa a quantidade de voltas inteiras, ele pode ser representado por um número positivo ou negativo, mas tem que ser inteiro. Então a gente diz que esse K pertence ao conjunto Z, tá certo? Se fosse em grau, professor, como é que a gente representaria isso? Essa primeira medidazinha aqui continuaria sendo x. Essa segunda aqui seria 360 mais x. Essa aqui seria 720 mais x. E assim vai. Então, basta lembrar que a cada π radiano eu tenho 180 graus. Então, eu teria 2 vezes 180 mais x, eu teria 4 vezes 180 mais x, 6 vezes 180 mais x e por aí vai. Ou a gente pode imaginar assim, 360 mais x, 2 vezes 360 mais x, 3 vezes 360 mais x e assim por diante. Então, como é que ficaria a expressão geral nesse caso? Seria k vezes 360 mais x. Ou 360k mais x, com k pertencente aos inteiros, ok? Então, vamos nós. Então, consideremos agora um número x compreendido entre 0 e 2π, ou seja, dentro da primeira volta, né, na circunferência, com imagem num ponto P do ciclo. Chamamos de arco trigonométrico de extremidade P o conjunto de todos os números reais, cuja expressão geral é 2kπ mais x, em que esse k representa um número inteiro. Então, nós acabamos de formalizar a definiçãozinha anterior. E aí, diante dessa definição, nós vamos fazer aqui algumas observações com vocês, tá certo? Então, no caso, a primeira observaçãozinha é que cada um dos infinitos números congruentes, cada um dos infinitos arcos congruentes que definem esse arco trigonométrico, a gente vai chamar de determinação do arco. Então, lá naquela questão do ponto A da origem, né, existem determinações daquele arco, cujos valores são 0, 360, 720, 1080 e por aí vai. Porém, dentre todas essas determinações de um arco, existe uma única determinação que está situado na primeira volta positiva. Esta determinação, nós vamos chamar ela de determinação principal. Ou ainda, nós podemos chamar ela de primeira determinação positiva. Então, existem situações que isso vai ser muito interessante. Vai nos ajudar sempre a reduzir um valor para verificar o comportamento desse arco dentro da primeira volta positiva. Quando a gente estiver avançando os nossos conhecimentos no estudo trigonométrico, a gente vai ver que isso é de extrema importância. Mas, por enquanto, o que eu quero deixar bem claro, o que eu quero que vocês entendam, são essas duas coisinhas aqui. Mais uma vez, repetindo, é que cada um dos infinitos números congruentes que definem um arco trigonométrico é chamado de determinação de um arco. E segundo, que dentre as infinitas determinações que um arco tem, só existe uma situada na primeira volta positiva. Essa determinação é chamada de determinação principal ou primeira determinação positiva. Tudo bem? Então vamos lá. Como é que a gente faz então para encontrar a determinação principal de um arco, né? Então, conhecendo-se uma determinação de um arco trigonométrico, podemos encontrar sua determinação principal. Com a determinação principal, podemos raciocinar na primeira volta positiva, o que facilita a localização da extremidade de um arco. Como assim, professor? Vamos ver através de um exemplo. Eu estou pedindo aqui para a gente achar a determinação principal de 1910 graus. E em seguida, eu quero determinar o quadrante da sua extremidade e escrever a expressão geral do arco trigonométrico. Como é que a gente faz isso, professor? Vamos lá. Então, nós já sabemos que determinação de um arco se refere ao conjunto de valores associados a uma mesma extremidade. E que a diferença de uma para outra consiste apenas no número de voltas, ok? Então, se a diferença de uma determinação para outra consiste apenas no número de voltas e cada volta no ciclo trigonométrico representa 360 graus, para a gente achar a determinação principal, é conveniente pensarmos numa divisão do arco por 360.
Por quê, professor? Nós vamos dividir. Porque ao dividirmos 1910 graus por 360, o quociente vai representar o número de voltas para a gente, concorda? E o resto vai representar um arco situado dentro da primeira volta positiva, sem completá-la. Sendo assim, nós podemos raciocinar da seguinte maneira. Acompanhe. Se eu dividir 1910 graus por 360, eu vou encontrar 5. Só que 5 vezes 360 dá apenas 1.800. Para 1910 faltam 110. Então, nós podemos dizer que 1910 é 5 vezes 360 mais 110. O que é que significa isso para a gente? Que nós estamos trabalhando com um arco em que ele representa 5 voltas completas na circunferência, mais um acréscimo de 110 graus. E aí, quando eu levo para a nossa figura, quando eu levo para o ciclo trigonométrico, ele vai representar isso aqui, ó. Eu vou sair do ponto A, vou me deslocar no sentido anti-horário, perfazendo um total de 5 voltas. E ao completar as 5 voltas, eu paro exatamente no A, só que depois das 5 voltas completas, eu vou realizar um acréscimo de 110 graus. Então, se eu vou realizar um acréscimo de 110 graus, eu vou parar mais ou menos por aqui. Então, a minha extremidade, né, o meu ponto P, a minha imagem trigonométrica de 110 graus está associada a esse ponto. Observando esse esquema, a gente pode agora dar as respostas, né, ao qual nos foram pedidas. Afinal de contas, o que é que o problema está pedindo? Ó? Ache a determinação principal de 1910 graus, determine o quadrante da sua extremidade e escreva a expressão geral do arco trigonométrico. Então, a expressão do arco trigonométrico seria o quê? Seria pegar o conjunto de valores associados a esse ponto. Mas quando é que eu termino o meu deslocamento nesse ponto? Toda vida que eu desloco 110 graus, acrescido de uma quantidade completas de voltas no ciclo trigonométrico partindo dele. Então a gente pode dizer que a expressão geral dos arcos congruentes seria K vezes 360 mais 110. Observando a figura, nota-se que a extremidade desse arco está localizada em que quadrante? Lembre-se que a divisão é primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, portanto, a minha extremidade está no segundo quadrante. E o que seria a determinação principal desse arco? Por definição, a determinação principal do arco é aquela medida associada a esse ponto dentro da primeira volta positiva. Ora, de todos esses valores aqui, o menor valor associado a essa medida, ou seja, aquele que está dentro da primeira volta positiva, é exatamente quem? Ó? 110 graus. Então, por esse motivo, nós temos uma determinação principal ou primeira determinação positiva de 110 graus. Tudo bem? Vamos aqui para um novo exemplo. Professor, e se o meu exemplo pedir para mim fazer a mesma coisa, sendo um arco, né, negativo? Ora, não tem maiores problemas. A única diferença é porque os nossos deslocamentos agora serão efetuados no sentido horário. Esse sinalzinho aqui indica para a gente que nós vamos fazer deslocamentos nesse sentido. Mas independente do sentido que a gente esteja deslocando, cada volta completa em graus representa uma medida de 360. Então, isso significa dizer que para a gente resolver esse problema, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. Então, vamos lá. Nós vamos pegar 2.265 graus e vamos dividir por 360. Ó, eu coloquei o sinalzinho aqui, mas se você quiser omitir, sem problema nenhum, tá certo? É só no final lembrar que todos os deslocamentos que nós estamos fazendo é no sentido negativo. Aí no final você pode colocar esse sinalzinho de menos, tá certo? Mas se não, não tem problema. Então, quando eu me proponho a dividir 2.265 por 360, o que é que eu encontro? Eu encontro 6, porém 6 voltas completas daria 2.160 graus.
Para chegar em 2.265, faltaria 105. Lembrando que esse sinalzinho de menos aqui é só para reforçar que nós estamos trabalhando no sentido horário. Quando a gente leva isso para o nosso esquema, né, a gente vai verificar que esse valor, que esse arco trigonométrico, ele está caracterizando para a gente 6 voltas completas no sentido horário, mais um deslocamento de 105 graus também no sentido horário. Né? Porém, a determinação principal consiste em verificar um arco associado a esse mesmo ponto, a essa mesma extremidade, dentro da primeira volta positiva. Então, se nós, paramos aqui em 105 graus no sentido horário, para encontrar a determinação principal, nós teríamos que analisar o complemento desse arco no sentido horário. Ou seja, a gente teria que verificar de quantos graus nós teríamos que deslocar no sentido horário para que a extremidade coincidisse com 105 graus no sentido... Desculpa, me atrapalhei com relação à questão de deslocamento. Repetindo, eu vou ter que verificar que o meu deslocamento final aqui foi de 105 graus no sentido horário. Então, como a determinação principal consiste em encontrar a menor medida associada a esse arco no sentido anti-horário, então eu vou fazer um deslocamento nesse sentido anti-horário, a fim de que a extremidade desse deslocamento coincida com esse aqui. E aí, levando isso para o esquemazinho, nós teríamos, essa situação, ok? Então, inicialmente, eu fiz um deslocamento de 6 voltas completas no sentido horário, porque é negativo, e após completar essas 6 voltas, eu ainda desloquei 105 graus. Parei aqui no ponto P. Como a determinação principal consiste em buscar um arco que tem essa mesma extremidade, só que saindo de A nesse sentido, observe que o deslocamento no sentido positivo, juntamente com o deslocamento no sentido negativo, caracteriza uma circunferência completa, ou seja, caracterizam 360 graus. Então, se daqui para cá eu já tenho 105, esse azulzinho aqui vai representar o restante, no caso 255. E é essa medidazinha aqui que nós vamos chamar de determinação principal. Tudo bem? Tranquilo? E a expressão geral dos arcos seria representar todos os arcos que têm essa mesma extremidade P. Então, como é que eu faço isso? Basta pegar a determinação principal, que é 255, e acrescentar um número qualquer completo de voltas. Porque depois que eu desloco 255 graus, toda vida que eu completo uma volta, eu vou parar no mesmo ponto P. Sendo assim, gerando um conjunto de arcos congruentes. Tudo bem?